uma alegria estar aqui novamente nesse espaço para que possamos fazer agora uma conversa, uma fala, um bate-papo a respeito desse tema tão caro e tão urgente e permanente entre todos nós, né? Eu diria essa sequência, como já disse a pensadora, filósofa Hannah Arendt, né? O nascer, o viver e o morrer. Eu vou tentar agora fazer uma explanação desse ponto de vista aqui, como já foi anunciado já antes, né, aí na rede, falar hoje sobre a morte e trazer presente o seu significado antropológico, também não só biológico, mas também teológico também. Eu diria isso, né? Mas a nossa conversa aqui hoje vai ser mais desse ponto de vista, se é possível pensar, de fato, uma antropologia da esperança, nesse contraponto, eu diria aqui, do aprender a morrer e também, se é possível, do ponto de vista também antropológico, pensar a morte e pensar na morte. Então eu vou fazer essa conversa e, como sempre, aqui o convite é para todos nós construir esse tema, né? Então aqui do lado sempre tem à disposição aqui o chat, né? Que possa fazer o vosso comentário, alguma pergunta, algum questionamento e porventura também até discordância, né? Que não é algo uniforme, pronto, já dito, como se fosse a verdade única, não. Aqui apenas é uma interpretação, uma reflexão em torno de um tema tão caro e tão exigente como esse, que é pensar a nossa conclusão de vida, que é a morte. Então, desse ponto de vista, eu gostaria realmente de convidá-los e convidá-las que aproveitemos esse instante para pensar realmente nessa constante antropológica que é o suceder da nossa existência, do nosso acontecer no mundo e na história. Até chego a pensar mais se é possível ou não pensar uma pedagogia da morte. Uma pedagogia da morte. Já que colocamos ali no nosso título por uma antropologia da esperança, né? Ou seja, perguntando o que é a vida, né? O que é propriamente a morte, né? O que é e quem é que define, afinal de contas, a morte, não é? E desse ponto de vista, pensar uma pedagogia da morte é, acima de tudo, pensar uma educação para o aprendizado da morte. Pensar uma educação para o aprendizado da morte. Talvez pode parecer até meio estranho, ou talvez até extemporâneo o que eu estou dizendo aqui, mas eu estou convicto disso. Porque, se vamos perceber bem, é um tema que praticamente não entra, dificilmente entra nas nossas rodas como tema de reflexão, como tema de debate, não é? Então, há um certo esforço, principalmente depois aí da segunda modernidade, vamos chamar assim, um certo descarte da morte. A morte virou um problema de estatística. A morte virou um problema a ser, como é que diz, evitado. Eu, mesmo na minha condição de atender esses momentos sensíveis da vida, já participei de velório, que na hora de dar a bênção, ou de fazer a encomendação, no sentido católico cristão, de olhar para a pessoa falecida, né? Para o defunto, vamos chamar assim, ou a defunta, olhar e ficar com aquela dúvida, afinal de contas, será que realmente está morta, né?
Eu não estou dizendo que tem que agora olhar a morte a partir só do ponto feio, da tristeza, da dor, não é disso que eu estou falando. Mas muitas vou chamar assim, da estética, ou seja, dessa visão quase que eu chamaria assim da maquiagem da morte, muitas vezes está essa tentativa, ou diria, essa estratégia de, como que dizem, vamos passar por esse momento sem sentir o que é esse momento. E não dá para fazer isso. Penso que não. E agora não dá para fazer isso, mas também não dá para desviar de um assunto como esse e nem descartá-lo, vamos chamar assim, propriamente dito, como eu estou aqui tentando a dizer, e nem também dramatizar, né, um fato como esse. Agora, o que tem que ser respeitado aqui, já de cara eu quero dizer, é o luto. O luto tem que ser respeitado. O luto é um direito humano fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já trabalhei em grupos, né, de direitos humanos, onde nós estivemos debatendo sobre essa chaga triste e horrorosa dos desaparecimentos, né, de mamães, de esposas, né, de mamães que esperam seu filho voltar, né, até hoje, porque não fez o enterro. Está desaparecido. A gente sabe que as ditaduras, essa troça do cão que foi inventada, não é? Que não deixou de trazer essa mácula horrorosa, que é violentar as pessoas e tirar as pessoas do seu convívio e depois consumi-la. A gente sabe que isso é uma nota, uma chaga triste e horrorosa. Por isso que aqui anátema quem defende a ditadura, anátema quem defende torturador. Eu não quero nem estar tocando nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa horripilante, não merece prosa sobre isso, né? A não ser repugnação total. Mas eu já participei de situações de famílias inteiras que espera a volta do seu amigo, do seu amigo, do seu filho, da sua filha, do seu marido, né? Do seu namorado. Né? Rio Grande do Sul, eu participei de uma roda, num debate, que ao meio do meu bate-papo eu fiquei praticamente sem a condições do verbo, ou seja, da reflexão, diante do drama humano que estava ali. Não é? Pessoas que não teve o direito de fazer o quê? O luto. De fazer o rito de passagem. Ou seja, não pôde identificar onde está seu ente querido, que é enterrá-lo. Que é colocar a marca lá, seja cruz ou seja outro símbolo, não teve essa chance. Sabe-se que foi-se e não voltou até hoje. Isso não tem coisa mais doída, mais penosa do que isso. Então, na minha fala aqui, nesse introito, eu estaria com essa intenção exatamente de colocar aqui algo bem próprio, né? Se não é conveniente começarmos a pensar uma educação para o aprendizado da morte. Ou seja, eu até diria que é uma proposta para eu chamaria aqui uma nova cosmovisão, uma nova mentalidade, não é? Uma nova mentalidade de vida, né? Em que, na verdade, aqui então o amor, né? A empatia e a responsabilidade se sobressaiam a precariedade, não é? Em que o modo de vida que nós vivemos, que muitas vezes é o modo de vida da exclusão, onde as pessoas se tornam mercadorias, ou números, ou peças de estatísticas, né? Que vai colocando o ser humano em segundo plano, ou até descartável. Eu tenho assim, uma certa preocupação quando escuto como nós estamos agora nessa situação preocupante, não é? Aí do coronavírus, né? Onde se diz cifras, né? Morreu tanto, morreu 50, morreu 450, morreu 1000, e para agora fica comparando qual é o país que morreu mais, qual é o país que morreu menos. Não estou dizendo que não tem que divulgar os números, claro que tem que divulgar. E divulgar sim, claro que tem que divulgar. Agora, divulgar os números aqui significa também, eu diria assim, o alcance e a compreensão disso, porque isso, na verdade, vai criando um certo costume, entre aspas aqui, uma certa naturalização desse horror, que de repente fica tudo normal. E aí nós caímos nessa patologia do século XXI, que o Roberto Kremer, né, e tanto lá o Leloup colocou com muita propriedade, e o Pierre Gouel também colocou com muita propriedade, que é essa categoria antropológica, que é chamada de normose. Quer dizer, normose é a patologia da normalidade. Aonde tudo vai se tornando normal,
é porque tudo está ficando doente. Onde nada provoca estranheza, é porque a doença está se tomando conta. A mesma idade está empestejando tudo, se é que existe essa palavra aqui, né? Então, é muito perigoso isso. Essa estatística do número de morte, né? Número de morte. Prestemos atenção nisso. Eu quero evocar aqui que talvez nós, professores, que lidamos exatamente com esse espaço do ensino-aprendizagem, né? Do ensinar e do aprender, ou seja, nós que trabalhamos mais propriamente dito com a evocação do sentido, eu penso que estaria na hora de pensarmos, com todas as nossas condições, se não é possível pensar uma pedagogia da morte. Uma pedagogia da morte. E aqui nós podemos nos aportar da teologia, sem nenhum problema. Podemos tomar parte aqui da psicanálise, não vejo nenhum problema nisso. Tomar sim a antropologia, tranquilamente, elementos da antropologia e até da arqueologia, não vejo nenhum problema nisso, né? E irmos compondo algo, quase como uma proposta de uma ementa curricular, para a gente começar a pensar a morte dentro de um sistema de educação, seja ele de pedagogia, ou mesmo de psicologia, ou mesmo vamos chamar aqui de sociologia. Eu tranquilamente daria para pensar isso. Ou como um item, mas que entra isso assim. Mas não como essa coisa técnica, não é? Que muitas vezes a gente escuta, não é? Essa coisa técnica, que não é técnico, é ótimo, eu acho beleza, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente vai, e que a resposta é essa, foi a óbito, tá, ok, foi a óbito. Mas, ok, e atrás disso? O profissional lá da saúde, lá o enfermeiro médico, não vai dizer outra coisa que talvez está nesse termo. Agora, nós cair nesse cientificismo, ou nesse trato estritamente técnico da relação com a vida, eu tenho minha suspeita disso. Que fim dará isso? Não é? Então, eu diria que a forma social e cultural, não é, que organiza a vida dos seres humanos, lhes permite conhecimento, não é? Conhecimento propriamente dito, e se é que dá para a gente dizer assim, sobre a sua própria finitude. Quer dizer, nós vamos, de tal maneira, essa questão, que eu estou dizendo que a forma social e a forma cultural, como o ser humano vai constituindo a sua vida, vai necessariamente dando a ele também um conhecimento, um entendimento, propriamente dito, da sua própria condição humana, como diz Hannah Arendt, e da sua finitude. Com toda certeza. Bom, essa consciência, eu chamaria aqui, é entendida como algo profundo, ou como uma aptidão racional. Essa consciência, como uma aptidão racional. Que, na verdade, essa aptidão vocacional, eu digo, racional, ela vai gradativamente nos preparando para algo muito importante, que é o quê? Para nos levar à diferença, ou à diferenciação, propriamente dita, dos animais. Ou seja, e também que nós também vamos, como é que diz assim, sendo superior aos nossos próprios instintos. Usa bem essa palavra aqui agora, né? Quer dizer, ou seja, que nós vamos trabalhar instinto e sensibilidade. Instinto e sensibilidade, não é? Quer dizer, ao fazer isso, onde é que nós vamos cair ou vamos nos dar conta, né? Que desperta em outros animais o quê? O comportamento de autodefesa e também de sobrevivência, né? Que nós também temos isso, né? Ou seja, ou de reserva para morrer. É isso que eu estou dizendo aqui. Simples assim. De reserva para morrer. Ok. Agora, saber-se mortal, saber-se, racionalmente aqui falando, né? Intelectualmente aqui falando, saber-se mortal, racionalmente implica em algo profundo. Saber-se mortal, ou saber-se que morre, não é? Implica necessariamente que a sensibilidade instintiva, quer dizer, que é a vida, né? Instintiva, a vida, sobre a proximidade da morte, seja percebida pelo ser humano, veja bem, que isso seja percebido pelo o ser humano, talvez aqui, que é o grande drama, né? Não como ameaça,
mas que seja percebido pelo ser humano, por nós humanos, não como ameaça, mas como algo que nos dê o, como é que diz assim, o aviso, nos dê o indicativo do que nós somos seres finitos. Quer dizer, a nossa condição de seres inacabados não nos dá a condição de sermos infinitos. Não é? Esse é um construto muito difícil. Porque talvez a consciência mesmo nossa, ou consciência ética, vamos chamar assim, ela se apropria, ela ganha estatuto profundo na medida que eu me dou conta que eu sou ser para a morte. Se dar conta dessa dimensão é se saber que eu sou finito, que eu sou finitude. E no espaço dessa finitude é que eu crio, é que me faz eu um ser de ação, um ser espiritual, um ser da criação. Ou seja, a ética, melhor dito, a estética, a poesia, a música, a arte, o fazer humano, o seu inventar-se, brota exatamente dessa condição, ou dessa consciência de saber-se que se é finitos, que se é finito. Então, com isso, é possível verificar pela observação de certos, eu já vi por aí, de certos comportamentos, né, sociais diante da morte, ao longo da história da humanidade. Quer dizer, essa sensibilidade instintiva sobre a proximidade da morte, ela vai, em certo sentido, resultando um certo aprendizado racional. Sobre a própria finitude. Essa é a minha questão aqui. Sobre a própria finitude. Ou seja, foi sendo essa questão, infelizmente, ela está sendo perdida culturalmente. Ou seja, por que nós inventamos temperos, né? Por que nós inventamos a dança? Por que cravamos um quadro na parede, né? Enterramos nossos mortos, choramos nossos entes queridos, né? O que significa isso, né? De um ponto de vista, reduzir isso ao mero, não vou dizer mero, mas só o significado biológico, fisiológico, eu acho que é empobrecer o ser humano. Agora, por que o ser humano dá significado como é que diz, o resultado finito? Que a morte é o concreto, é a concretude da finitude. Ponto final. É isso aí. É isso aí. Saber se vai. Ter a consciência que eu sou mortal, que eu vou morrer, que eu morro, mas ter consciência, não ter a notícia disso. Isso, segundo a minha ótica, isso tem incidência prática no nosso comportamento social, pedagógico, psicológico, humano, como queira chamar. Talvez muitas das nossas prepotências, arrogâncias, está exatamente por essa alienação. Isso não gera passividade e nem inércia. Pelo contrário, saber-se que se é infinito, que se é finito, nos dá exatamente o quê? Vontade de comunhão, vontade de proximidade, vontade de fazer a festa. Com isso também não estou passando aqui a ideia de que, na verdade, já que tudo é passageiro, tudo é efêmero, então falar de definição, falar de definitivo, isso é uma conversa também oca. Cuidado lá, Também não é disso que estamos falando aqui. O que nos dá direito de pensar na transcendência, ou de se projetar do ponto de vista da transcendência, é, primeiro, a questão histórica. Aqui que eu estou tentando a dizer. Agora, quando se mata tudo isso que eu estou dizendo aqui, ou quando racionalizo tudo isso que eu estou dizendo aqui, a vida se torna uma coisa terrível. A vida se torna uma coisa mais insossa do mundo.
Entendeu? Porque o sentido da morte, engraçado isso, né? O sentido da morte, o sentido que eu dou à morte, é o conteúdo mais ou menos que eu dou à vida. Não tá separada uma coisa da outra. Não é? Essa vontade humana, né? Dessa perspectiva humana, é daqui que brota a esperança. Né? A esperança brota daqui. Do ser mais, como diz o Paulo Freire, nesse sentido, né? O ser mais. Né? Mas o ser mais não significa eu negar o aqui e o agora, ou achar que eu sou suficiente ad eterno. Não. Então é um tema que penso que ele merece ser muito discutido. Né? Muito discutido, debatido, pensado e rezado. Eu não tenho aqui a resposta última de jeito nenhum sobre isso, apenas quero pensar com vocês, né? Quero pensar com vocês e ao mesmo tempo olhar o significado que nós damos ao nosso tempo, ou à nossa temporalidade, o que é isso do ponto de vista antropológico. É isso que me interessa aqui. Não é vender aqui, como é que diz, uma psicologia fácil. Não se trata disso. Não se trata disso. Então, nesse sentido, não há como desconsiderar o sistema que nós vivemos, o sistema econômico. Né? Não dá. Quer dizer, por que não dá? Porque discutir o tabu, vou chamar aqui o tabu propriamente dito da morte, instaurado, né? Gradativamente, vamos aqui pensar nisso, né? Que vai se instaurando devagarito na nossa sociedade, que ao mesmo tempo ele vai sendo incorporado, esse tabu, na cultura da nossa sociedade, que gera, de repente, gera um problema. Se gera um problema dramático e terrível, né? Olha os medos que se põem nas crianças, por exemplo. As coisas de cemitérios, os casos dos cemitérios, né? Os casos de caixões. Né? Eu mesmo na minha infância, não sei se qual é dos outros, né? Mas na minha infância eu sofri muito com isso. Eu me lembro que eu tive uma tia que ela foi fantástica para nos amenizar com esse tipo de coisa. Né? Tanto é que eu mesmo tive muito tempo, muito assim, medo, pavor de cemitério. Né? E a palavra cemitério vem do grego, que significa lugar que se dorme, né? Cemitérios, lugar que se dorme. Né? Então é o lugar da tranquilidade. Essa questão do medo do defunto, né? Quanto pavor sobre isso, né? Quanto medo, quanta coisa sobre esse negócio. Né? Por quê? Porque a cultura, vou chamar assim, de lidar com a morte não é algo bem resolvido, porque é um tabu. Isso que eu estou dizendo aqui, é um tabu. É um tabu. É algo que não está digerido direito na nossa sociedade. Né? Agora eu volto a dizer com isso. Eu quero tornar a frisar aqui. Mas, por outro lado, todos nós temos o direito à passagem, vamos chamar assim, e todos nós temos direito de velar e de fazer o luto dos nossos entes queridos. Matar o luto de uma pessoa é preparar para uma depressão futura. Eu falo a partir da minha experiência. Porque eu tenho entendido de pessoas aí que estão, como é que diz assim, machucadas, desgraçadas, porque fez até o enterro, enterrou seu ente querido, mas não conseguiu, como é que diz, fazer, entre aspas, aqui, a despedida dele. Não conseguiu dizer o adeus a ele. E aí fica um problema dramático e tremendo. O que significa isso do ponto de vista humano? A gente sabe. É um drama. Então, quando a gente fala de tabu, fala dessas uma série de coisas, nós vamos percebendo que um problema está muito perto de nós, que é a desvalorização da vida. E quando se desvaloriza a vida, consequentemente vai acontecendo um desprezo por todas as relações, dos contatos, das vigências, das celebrações, dos rituais humanos. Vai acontecer isso. E isso, no fundo, o que acarreta? Um certo vazio de sentido. Simples assim.
Porque as coisas, é bom se dizer aqui, as coisas não me dão sentido. As coisas não preenchem, vamos chamar assim, essa excelência que a gente busca. Não são as coisas que me dá o sentido tangencial da vida. Não, não são. Então, com isso, esse desprezo pela vida, gradativamente o desprezo diante da morte, né? Portanto, a existência desse tabu, que eu estou aqui tentando ver se eu consigo traduzir, da morte, combinado com essa, eu chamo aqui, com essa frivolidade, não é? Impostas pelos sistemas que nos impelem. Como é que diz? Nos impele o quê? Nos impele a conhecer. A conhecer e ao mesmo tempo a conceber. A conceber o quê? Que de repente a gente vai se dar conta que nós temos que conceber, concepção, né? Gerar uma pedagogia de convivência, ou seja, uma pedagogia da morte. Aprender a morrer. Aprender a morrer. E esse aprender a morrer é uma questão que eu diria o seguinte, está voltada para o aprendizado próprio, permanente, da nossa finitude. Então, quando eu estou falando aqui a pedagogia da morte, é um aprendizado para a nossa finitude. Parece que fica uma coisa meio dura dizer isso, né? Mas a finitude é isso aqui, ó. Quando você faz um apetrecho como essa caneta aqui, não é? Quando você faz uma caneta como essa, você fabrica uma caneta, ou faz um desenho, que é a coisa mais sensível, ou escreve um poema, ou compõe aí uma canção e coloca nela melodia expressa, e você vê que muitos corpos entram nesse embalo, ou faz, como é que diz, sintonia com aquilo que você produziu. Quer dizer, esse ato inédito próprio é isso aqui que é como é que diz, que é o celebrar a finitude. Simples assim. Isso é celebrar a finitude. Por isso que quem fica aí doido, querendo explicar a arte, querendo explicar, por exemplo, um quadro, querendo explicar um poema, quer dizer, isso é algo totalmente improdutivo querer fazer isso, né? Porque a arte não é para ser explicada desse ponto de vista, né? A arte está aí para dizer para você o que ela diz. Não é para você explicar o que ela está lá. O que ela te diz é aquilo que ela está te dizendo. Não é? Então, o inédito de viver a vida desse ponto de vista da finitude é isso aqui que eu estou tentando traduzir, não sei se mal ou torto, mas é isso. Então, pensar a morte e aprender a morrer é ter uma boa convivência agora com você mesmo, com a sua finitude. Você. Esse negócio. Não tem esse negócio de transferir, fazer parceria de finitude, não, senhor. Cada um de nós somos singular. Por isso que o Amissato é muito feliz quando diz que cada um de nós somos capazes de fazer a nossa história. Ponto. É isso. Isso aqui. E quem vive a vida assim? Quem se põe nessa marcha? Quem vira um estradeiro dessa condição? A morte vai ser no final o quê? Uma sábia conclusão de vida. Tem pessoas que partem serenamente, porque, como dizem assim, agora tá aí, beleza. Dá o seu último suspiro como agradecimento à sua situação como é que diz, vital e assim por diante. Faz pensar, e muito. Para a gente parar com as certas grosserias, né? Que eu escutei esse dia aqui mesmo, escutei esses dias alguém dizendo para que gastar dinheiro com vela em cemitério, né? Para que queimar vela em cruzeiro? Igual quem está lá de baixo não. Ó, quer dizer, isso aqui não merece discussão. Uma pessoa dessa é rude do ponto de vista. É rude do ponto de vista antropológico. E do ponto de vista, eu chamaria aqui da sensibilidade humana. Mas é engraçado, uma pessoa que diz um troço desse, normalmente é uma pessoa que depois ele fica comovido diante de algo também que não é palpável. Ou diante de uma dança, de uma música, para que ele fica então? Gente. Então, na verdade, essas condições que nós queremos ver e fazer acontecer. Bom, aqui eu vejo que tem uns colegas que entraram aqui, não é?
Kleber, ô Kleber, lá de Passo Fundo, que prazer, nosso trabalhador da segurança. Muito bom, que maravilha. Grande amigo, Kleber, nosso aluno, bom em filosofia também, né? Ou também aqui o nosso meu amigo de épocas, Luciano, Luciano Mentegues, também lá do Rio Grande do Sul. Hoje ele mora em Mato Grosso. Professor Luciano, também estudioso. Muita gente boa. Aqui também estou vendo aqui, também está aqui comigo também a Ana, Ana Lúcia Kapczynski, também de Passo Fundo. Prazer também, Ana. Muito prazer mesmo te encontrar aí. Muito bom. Beleza mesmo. Então, eu estou vendo aqui, parece que nós sofremos um problema com o nosso vídeo aqui, não é? Talvez nós vamos ter que retomá-lo. Vamos ver o que está acontecendo. Daqui a pouco ele deve voltar e nós continuamos a nossa reflexão. Ok. Só pediria se tem alguém do outro lado lá que esteja me vendo, se está tudo ok aí ou não. Me deu só um sinal, aqui me deu um sinal que parece que nós estamos tendo problema. Por favor, se alguém estiver me acompanhando, me dê um sinal. Ok.